O papel das Forças Armadas na Constituição Federal, como já foi amplamente discutido, inclusive sobre o artigo 142, é, sem sombra de dúvidas, proteger a nação de uma ameaça externa ou interna que desequilibre a harmonia dos poderes. Já estamos vivendo tudo isso. Veja, se os militares gostam de dizer que só atuam dentro das quatro linhas, o que mais precisa ser feito para convencê-los da importância dos acontecimentos atuais? A esquerda espalha aos quatro cantos sua ideia de governo e avanços estratégicos para a reestruturação geopolítica da América Latina. Governantes como Nicolás Maduro, Alberto Fernandes, Gabriel Boric e Daniel Ortega, apenas como exemplo, não cabem em si de tanta felicidade pela vitória da esquerda no Brasil. Todos nós sabemos o que eles querem de verdade. Mais do que depressa, o argentino Fernandes tratou de se encontrar com Lula para garantir o seu quinhão. A presidenta de Honduras nem esconde o pires, já disse abertamente que irá à posse pedir recursos financeiros para fazer barragens em seu país. Isso está claro. Mas o pior e mais preocupante é a intenção por trás dos governantes latino-americanos. Primeiro falam em criar uma moeda única que deverá chamar peso real para funcionar como uma espécie de âncora financeira e puxar os fracassos econômicos desses países inteiramente nas costas dos brasileiros. E segundo, palavras dos esquerdistas eleitos, a realização do sonho de uma América do Sul unificada. E o que representa isso? Baixam-se as fronteiras brasileiras e permite-se a entrada de todos esses países que passariam a desfrutar de uma mesma soberania, ou seja, uma invasão disfarçada de todo o território nacional, com o apoio e autorização das autoridades brasileiras que passariam a ter em sua mesa de diretores, tomando decisões, senhores como esses presidentes que mencionamos. Seria uma tomada do Brasil e sua soberania. Já imaginou o senhor Maduro dando palpites nas decisões militares brasileiras? Seria até engraçado se não fosse pelo fato de que isso realmente poderá acontecer. Se os militares estão mesmo para defender o Brasil, como dizem, então fica difícil de acreditar que eles permitirão a queda das fronteiras e deixarão o país virar um enorme continente socialista. Tem chance disso acontecer? Não acreditamos, pois já existe muita gente grande no mundo que está em dependências futuras do Brasil, como do agronegócio, por exemplo, para permitir que uma manobra dessa magnitude avance e coloque todas as expectativas em risco. É muito interesse em jogo para deixar que o mapa do Brasil se modifique. Mas, caso insista na proposta, o primeiro passo da esquerda eleita, como já mostramos aqui, nas palavras de um cacique do partido, seria um enfraquecimento das Forças Armadas, como foi feito na Venezuela desde o tempo de Hugo Chávez. Se formaria uma única potência militar para controlar a fronteira do continente por inteiro. Dentro do país, qualquer um deles, teríamos apenas as guardas nacionais. Foi assim que aconteceu na extinta União Soviética. Erros atrás de erros, inflação escalonada, aumento da pobreza desenfreada e o achatamento do crescimento das economias regionais ou, como quiser, das províncias controladas pelo Estado. Se as Forças Armadas estão divididas, aqueles que ainda não aprenderam com as lições da geopolítica no leste europeu estão de olho no ganho pessoal, que amanhã se tornará em um pesadelo de perdas para filhos e netos, como é em Cuba, por exemplo. Lá, como na Venezuela, não há oposição ao governo. Aquele que reclama das ações dos governantes é caçado, preso e torturado. Infelizmente, essa é a realidade do futuro que espera pelos brasileiros. Como ser diferente? Como querem que pensemos diferente se nesses lugares o que acontece é um fato? E eles ainda contam com a simpatia e apoio dos brasileiros que estão voltando ao poder. Falamos aqui do soco que o judiciário, na pessoa de um desembargador do TRF-1 do Distrito Federal, deu no estômago do Exército Brasileiro essa semana.
O magistrado proibiu a conclusão da compra de 98 blindados extraordinários que viriam da Itália. O pedido para o indeferimento partiu de um advogado ligado à esquerda que prestou serviços próximos ao governo da presidenta Dilma. Na justificativa, o desembargador alegou que o dinheiro poderia ser melhor usado na compra de vacinas ou construção de hospitais. Engraçado que na época da Copa do Mundo no Brasil, o ex-presidente Lula dizia que isso era um retrocesso e construiu estádios monumentais com dinheiro do BNDES e obras superfaturadas ao extremo, de acordo com investigações da Polícia Federal. Nessa época ninguém falou nada. E aconteceu depois de novo, com a Olimpíada no Rio de Janeiro. Enquanto as obras corriam frouxas, muita gente morria no sistema de saúde por falta de dinheiro para compra de remédios ou consertos de equipamentos médicos. Mas o que o desembargador talvez não tenha observado é que o dinheiro que seria usado para a compra dos blindados já tinha sido assegurado na elaboração do orçamento no final do ano passado. Ninguém pode tirar cerca de 5 bilhões de reais dos cofres públicos se já não estiver sido provisionado. São as chamadas rubricas. Não se pode usar uma rubrica para custear ações de outra rubrica. Quando isso acontece, é pedalada fiscal e passível de punição e reprovação de contas pelo TCU. Foi o que resultou no impeachment da presidenta Dilma. Ela retirou de um lado e tentou cobrir usando rubricas de outro lado. Deu ruim e ela caiu. Portanto, o dinheiro da compra dos blindados não poderia ser usado para adquirir vacinas e nem construir hospitais. Seria crime, uma pedalada. O que aconteceu, na verdade, foi um reflexo das ações da Suprema Corte. Qualquer magistrado de tribunais menores, hoje em dia, pode se ver no direito de interferir no executivo, exatamente como fazem os maiores. Mas os militares já recorreram. Na noite de terça-feira, o TSE proclamou os eleitos como presidente e vice-presidente, depois de aprovar as contas de campanha apresentadas. A diplomação agora é o segundo passo marcado para o dia 12, segunda-feira. Há quem diga que muita água ainda vai correr por baixo dessa ponte, principalmente por causa da Portaria 5.807, de 28 de novembro de 2022, que trata da mobilização das tropas militares pelo território nacional, principalmente no que tange às fronteiras. É um documento bastante longo e muito detalhado que traz em seu capítulo 4 da mobilização militar, no parágrafo 4.12, o seguinte: em caso de escalada da crise em direção a um conflito armado decorrente de agressão estrangeira, será empreendido pelo Estado um conjunto de atividades no que se refere à expressão militar, com a ativação da respectiva estrutura militar de defesa. Dependendo do vulto da ameaça a ser contraposta, a mobilização militar precisará valer-se da mobilização nacional para a complementação da logística, buscando nas demais expressões do poder nacional os recursos logísticos levantados previamente nos diversos níveis de planejamento de operações militares, a fim de permitir o cumprimento dos objetivos planejados. Veja que isso é uma preparação para o que as forças admitem ser uma possível invasão por parte de países fronteiriços. E por quê? Por que eles poderiam invadir o Brasil? E por que as Forças Armadas estão tão preocupadas ao ponto de emitirem uma portaria? Seja lá o que for, dia 12 é a diplomação e dia 22 o Congresso Nacional entra em recesso. Se os militares entenderem que o país entrou em um estado de guerra, como na portaria que mencionamos, depois que os parlamentares saírem para o recesso de fim de ano, eles vão precisar apenas da assinatura do presidente do Congresso para entrar em ação. Quando os parlamentares regressarem, depois de 2 meses, é que eles vão validar ou não as ações militares. Mas aí, o que tiver de acontecer, já terá acontecido. Portanto, é interessante, muito interessante, continuar analisando os passos e toda a manobra estratégica presente na nossa atualidade. Muitos, sem conhecer,
podem dizer que tudo isso é uma fantasia ou teoria da conspiração, mas é só prestar atenção nos fatos e analisar. Contra eles, não há argumentos.